Olá, meu amigo, tudo bem? Hoje eu gostaria de convidar você para que você pudesse participar da minha classe e juntos possamos fazer aqui uma recapitulação da lição da Escola Sabatina desta semana, que é a lição de número 4, que vem com o título As Pragas. Antes, porém, gostaria de ressaltar que a lição desse trimestre em especial tem sido uma lição muito especial. A lição desse trimestre ela vem falando a respeito do estudo do livro de Êxodo. E cada vez que a gente estuda uma lição, a gente aprende coisas novas, diferentes, e a nossa fé se fortalece e se afirma cada vez mais na palavra de Deus, não é verdade? Então venha comigo, vamos recapitular a lição dessa semana. O nosso verso para memorizar se encontra em Êxodo capítulo 9, versículo 35, onde é dito: E assim como o Senhor havia dito por meio de Moisés, o coração de Faraó estava endurecido e ele não deixou o israelita irem. Então esse é o nosso verso para memorizar. Falando que, assim como o Senhor havia dito para Moisés, o coração de Faraó havia se endurecido. Quando a gente avança um pouco mais para o contexto, a gente vai entender melhor por que Faraó endureceu seu coração e não deixou o povo sair do Egito para ir adorar a Deus no deserto. Talvez porque aquele povo todo fazia parte de uma mão de obra barata e para Faraó era muito importante ter aquele povo trabalhando dia e noite para manter todo o império do Faraó e para fortalecer ainda mais o reino de Faraó. Mas agora, certamente, havia chegado o momento daquele povo ser liberto, daquele povo sair daquela escravidão e viver a liberdade e adorar a Deus. Quando a gente estuda, especialmente aí os 5 primeiros livros da Bíblia, a gente percebe que quando o povo de Deus ele se deparou com guerra, Deus o instruiu para que o povo pudesse negociar paz. E se isso não fosse possível, que pudesse chegar a um acordo, era necessário que tomassem medidas. E foi assim que Deus lidou com o Egito, por exemplo. Uma solução pacífica foi tentada, mas o rei que estava no trono naquele momento, que era Tutemés, ele se recusou em aceitar. Ele havia recusado, ele havia endurecido seu coração, e foi necessário que Deus agisse da maneira que agiu, para que pudesse então pudesse ser revelado o poder de Deus diante daquela nação, diante daquele povo, A lição dessa semana, ela vem aqui basicamente tratando, nós podemos dividir em 2 tópicos, Toda a lição em 2 tópicos. São elas: a luta da serpente, o coração endurecido de Faraó, eu acrescento ainda um terceiro, que é as pragas que caíram no Egito. Então vamos aqui rapidamente falar a respeito desses 3 tópicos. Então vamos aqui começar com a parte de domingo. Se você estiver aí com a sua lição, vamos aqui pular para domingo. Deus versus deuses, Aqui a gente vê Êxodo 7, versículo 12, onde diz assim: Cada um deles jogou a sua vara no chão, e cada vara se tornou uma serpente. No entanto, a vara de Arão engoliu as varas de todos eles. Então aqui foi o primeiro sinal, Primeiro sinal ali. Faraó, ele usava na sua coroa ali um símbolo de uma serpente. Era uma naja, A naja, ela representava o poder ali, Representava ali a deusa Adjete, que era a deusa de todo o Baixo Nilo. E quando aquela cobra, quando aquele bordão ali, o bordão de Arão se transforma na cobra, o que acontece? Os magos, eles tentam reproduzir o mesmo milagre, porém, o que acontece? A serpente verdadeira, a serpente de Arão ali, ela faz o quê? Ela come, ela engole as outras cobras, certamente revelando e mostrando para Faraó que o Deus dele, que a deusa deles, a deusa que eles acreditavam, a deusa do Baixo Nilo, a deusa Adjete, não era um Deus verdadeiro, mas era um Deus falso, tentando mostrar que Deus estava acima desses deuses do Egito. E é isso que acontece. Aquele Deus do Egito, não é capaz de proteger a Faraó, não é capaz de proteger ali
a Faraó. E Satanás, ele tenta imitar o poder de Deus, mostrando aqui que Satanás, ele é audacioso, ele vai sempre tentar mostrar que também pode alguma coisa, que também tem poder. No entanto, a gente percebe que Deus é poderoso e está acima de qualquer contrafação do inimigo, né? Então Deus mostrou assim, ele e não os deuses do egípcios, né? É que possui poder e autoridade, mostrando que é o Deus verdadeiro que possui poder. Mas será que isso foi o suficiente, né, para que Faraó pudesse amolecer o seu coração? Claro que não. Quando a gente vai um pouquinho mais adiante aqui na nossa lição, especialmente a lição de segunda-feira, aqui vai falar que o coração de Faraó permaneceu como? Êxodo 7, versículo 13, diz assim, e o coração de Faraó se endureceu e ele não quis ouvi-lo como o Senhor tinha dito. Olha aí que interessante, não é? E o coração de Faraó se endureceu. Ao invés do coração de Faraó se amolecer com o que ele estava vendo, foi ao contrário. Faraó ainda mais endureceu, ficou ainda mais endurecido, certamente mais chateado, e aí o coração dele cada vez mais duro. Então, quando a gente vai aqui para Êxodo, né, especialmente o livro de Êxodo que vai falar, Êxodo capítulo 4, Êxodo ali 7, versículo 3, ali vai falar que vai falar ali que Deus endureceu o coração de Faraó, ou seja, nós encontramos ali pelo menos umas 9 vezes no livro de Êxodo, falando que Deus endureceu o coração de Faraó. E depois a gente vai encontrar outras mais 9 vezes falando que Faraó endureceu o seu próprio coração. Ou seja, Faraó endureceu o seu próprio coração. Quando que isso acontece, né? Parece que um empate, né? Deus endureceu o coração de Faraó por 9 vezes, mas Faraó endureceu o seu coração também por 9 vezes. Olha que interessante. Então, parece que Faraó, ele já tinha um coração endurecido, né? Ele já tinha esse coração endurecido. Veja bem, quem endureceu o coração de Faraó, né? Endureceu o coração de Faraó. Após as primeiras 5 pragas, Faraó explicitamente dito ter endurecido o seu coração. Ou seja, ele se recusou a responder positivamente o chamado do Espírito Santo que o impeliu a deixar, né? Agora, após a 6ª praga, Deus endurece o coração de Faraó, né? Então, Êxodo 9, versículo 12, ela fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Faraó aparentemente havia passado a barreira do arrependimento. No entanto, na 7ª praga, ele recebe uma outra chance, uma outra oportunidade, mas ele prefere endurecer mais uma vez aqui o seu coração. Vamos ver? Êxodo 9, 34 e 35. Êxodo 9, 34 e 35. Aqui diz assim, ó. Tendo visto o Faraó que se cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. Perceberam? Versículo 35. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito. Então o Faraó teve aqui mais uma oportunidade, não é, de se arrepender, de amolecer o seu coração, mas ao contrário disso, Faraó, ele permanece com o seu coração endurecido, com o seu coração duro, né? E a partir de então, né, o seu destino foi fixado. Deus endureceu o coração de Faraó porque ele decidiu firmemente que não queria se arrepender, né? Ele não queria se arrepender, tá certo? Então vamos aqui um pouquinho mais adiante. Agora a gente vai ver aqui a respeito das pragas, né? As pragas que caíram sobre o Egito. Vamos aqui para a primeira, Êxodo 7, versículo 17, né? Êxodo 7, versículo 17, a gente vai ler, aonde diz assim: e assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor, e eis que ferirei com a vara que está na minha mão, e a água que está no rio, e ela se transformará em sangue. Aqui a gente vê o primeiro sinal.
A gente vê aqui uma afronta também, né, direta aqui à deusa Hapi, que era a deusa do Nilo, né? O Nilo, com as suas inundações, deu vida ao Egito, Mas quem foi que criou as fontes das águas? Será que foi a deusa Hapi? Claro que não, né? Claro que não foi a deusa Hapi, né? Os mágicos ali, eles tentaram simular a conversão das águas, mas eles não conseguiram ali revertê-la, né? Então a lição fala, né, traz aqui um comentário para nós: transformar a água em sangue simboliza transformar vida em morte, né? Hapi não foi capaz de proteger a vida, e isso só é possível pelo poder de Deus, né? Então Deus deu outra chance a Faraó. A gente percebe que claramente essa deusa não tinha poder nenhum. Ao contrário, né, Deus mostrou que ele estava acima desses deuses que era adorado lá no Egito. A segunda praga a gente vê aqui, que é a praga das rãs. Êxodo 8, versículo 5, né? E disse o Senhor a Moisés, diz a Arão: estende a tua mão com a tua vara sobre os rios, os ribeiros, os tanques, para que faça subir rãs sobre a terra, né? E aqui caiu, né, ali as pragas de rã, a deusa Heket, a deusa das rãs. Mais uma vez, os magos tentaram imitar a praga, mas eles não conseguiram deter, mostrando a fraqueza, né? Mostrando que os deuses que eles adoravam, né, que aquilo que eles acreditavam realmente não era coisas que deveria fundamentar a fé deles, né? O poder de Deus aqui mais uma vez se sobressaindo. E aí a terceira praga, Êxodo 8, versículo 16: então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda sua vara e golpeie o pó da terra, para que se transforme em piolho em toda a terra do Egito, né? A Geb, Deus da terra, né? Deus é o criador de todas as coisas, e quando Deus ele cria tudo a partir do nada. A gente aprende isso lá no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mostra ali que Deus é criador, mantenedor de todas as coisas. Então aqui, para criar a vida a partir do pó, ali Gênesis 1, versículo 24, não há mais dúvida sobre a origem das pragas, né? E quando ali aquele grupo de magos, eles vê esta terceira praga, eles ficam abismados, desesperados, e eles acabam, de certa forma, reconhecendo que aquilo não poderia ser algo que viesse de Moisés, ou que viesse da sua vontade, ou que fosse Moisés que estivesse criando, mas eles reconhecem, Êxodo 8, versículo 19, eles reconhecem que ali estava o dedo de Deus, não é? E os magos ficaram em silêncio, porque eles não podiam fazer nada, somente contemplar, né, que realmente era Deus que estava fazendo tudo aquilo. E aí vem agora a quarta praga, que é considerada uma praga grave, a praga das moscas. Êxodo 8, versículo 24. E assim fez o Senhor toda a espécie de mosca, muito incômodas, veio sobre a casa de Faraó, sobre as casas dos seus servos e sobre toda a terra do Egito. E a terra foi corrompida por causa deles. Então aqui a quarta praga, mosca, né? As moscas, elas afetaram grandemente aquela região, ali o Egito, não é? De maneira que eles ficaram né, desesperados com o que estava acontecendo, apontando ali para o deus Utu, que é a deusa do pântano, né? É interessante que cada praga que Deus mandou para o Egito, elas eram uma afronta direta a uma entidade, né? A um deus com D minúsculo, vamos dizer assim, que os egípcios adoravam, né? E também não foi diferente a mosca, né? A deusa, né? A deusa do pântano, né? Foi uma afronta ali para mostrar que o poder de Deus estava acima. E a quinta, Êxodo 9, versículo 3, eis que a mão do Senhor virá sobre o teu gado que está no campo. Cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas, com uma praga grave, né? Com uma praga grave. Então, muitos deuses tinham cabeças de animais,
e essas pragas humilhou a maioria deles. Olha que interessante, porque ali muitos desses deuses, né, tinham cabeça de animais, cabeça de gado, cabeça de cavalo, né, enfim. E quando esses animais eles são mortos, acontece também ali uma certa afronta diretamente a esse Deus que era defendido, né, que era defendido lá por eles, não é? Muito bem. Um pouquinho mais adiante vem aí a sexta praga, úlceras. Êxodo 9, versículo 10. Tiraram cinza da fornalha e puseram-se diante de Faraó. Moisés as espalhou para o céu e houve uma erupção cutânea que causou úlcera tanto no homem quanto nos animais. Êxodo ali, a partir do capítulo 9, a partir do versículo 8 em diante. Nem mesmo os magos eles podiam se curar, né? Faraó não tinha dúvida sobre a origem dessas pragas, mas ele decidiu se recusar e se curvar a Deus. E Deus permitiu que ele colhesse fruto da sua rebelião, né? Então, a gente percebe que tudo isso acontece com um único propósito, com um único objetivo, para que aquele povo, né, para que Faraó reconhecesse a grandiosidade do poder de Deus e, claro, que pudesse se arrepender e se converter do seu caminho, né? Vem aí a sétima praga, Êxodo 9, versículo 18. Eis que amanhã, a esta hora, farei chover granizo forte como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. A deusa Nut, né, deusa do céu, e o deus Sete, deus das tempestades. Perceba que os egípcios eles tinham um deus para cada coisa, né? Eram muitos deuses que era adorado ali naquele local. E tudo isso era importante acontecer para que aquele povo pudesse reconhecer a grandiosidade e a majestade de Deus. Êxodo 9, 13 ao 35 fala a respeito da fé dos egípcios. Foi testada naquele momento. Aquele que creu salvou a vida dos seus servos e também do seu gado, né? Faraó não acreditou e, embora tenha confessado o pecado, a sua confissão não foi sincera, né? Então perceba aqui, Faraó com seu coração mais uma vez endurecida, mesmo com a sétima praga, né? Com a sétima praga, chuva de granizo. E aí vem a oitava praga, Êxodo 10, versículo 4. E se ainda te recusares deixá-lo ir, eis que amanhã trarei sobre o teu território os gafanhotos. Neper, Deus dos grãos, né? Êxodo 10, 1 ao 20. Com o Egito devastado, os próprios egípcios imploravam a Faraó que deixasse Israel ir. Então chegou o momento, ali na oitava praga, a gente percebe que os egípcios ficaram desesperados com o que estava acontecendo, de maneira que eles imploraram para que Faraó pudesse deixar os israelitas saírem, né, para que eles pudessem ter paz, para que eles pudessem realmente viver tranquilos, né, porque naquele momento ali, tudo que acontecia ali afetava diretamente não só Faraó, mas também afetava o seu povo. A nona praga foi devastadora. Escuridão, né? Êxodo 10, versículo 21. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, para que haja trevas sobre a terra do Egito, e para que qualquer um possa senti-la. Deus do sol, né? Aqui foi uma afronta a esse Deus do sol. A vida no Egito ficou paralisada por exatamente 3 dias, exceto em Gozém, né? Deus concedeu ali um tempo de reflexão, do qual o Faraó não aproveitou adequadamente. Então 3 dias Faraó ali, não é, na escuridão, mas ainda assim Faraó ele não amoleceu seu coração, não reconheceu o poder de Deus na vida dele e também ali no Egito. Eu finalizo com uma citação do livro Patriarcas e Profeta, onde diz que antes de enviar cada praga, Moisés deveria descrever a sua natureza e seus efeitos, para que o rei pudesse ser salvo dela. E se quisesse, todo o castigo desprezado seria seguido por outro mais severo, até que seu coração orgulhoso se humilhasse e reconhecesse o Criador do céu e da terra como Deus vivo e verdadeiro. O Senhor ia dar aos egípcios a oportunidade de ver
quão vã era a sabedoria dos seus homens fortes, e quão fraco era o poder dos seus deuses que se opunham aos mandamentos de Jeová. Isso puniria o povo egípcio por sua idolatria e anularia as supostas bênçãos que eles alegavam receber dos seus deuses inanimados. Então, amigos, a gente percebe que o Egito era um local onde havia adoração a diversos deuses estranhos e o poder de Deus precisava ser revelado da maneira como foi revelado, né? Para que, de certa forma, Deus se fizesse conhecido e para que o poder de Deus fosse manifesto. E eu fico pensando, se o povo fosse libertado de forma tranquila, qual seria a história que nós teríamos hoje para nós contar, né? Ou que história teríamos hoje para ouvir? Então, de certa maneira, Deus estava conduzindo e conduziu desta maneira para revelar o seu poder. E certamente Faraó pudesse ter a oportunidade de ver os milagres e também se converter. Mas, ao mesmo tempo, também foi uma oportunidade de mostrar o poder de Deus para o povo de Israel, para que o povo de Israel pudesse também crer que o Deus dele era o Deus soberano, era o Deus que estava acima de todos os deuses que havia ali, que era adorado ali no Egito. Deus possa abençoar a você. Essa foi uma breve recapitulação da lição desta semana. Um ótimo sábado para todos.